Olá, benditos! Finalmente chegou o dia de Paulo embarcar para Roma. Mas o que deveria ser uma simples viagem de transferência de prisioneiros tornou-se uma luta épica contra a natureza. Veremos Paulo se tornar o líder espiritual e prático de um navio com 275 pessoas além dele, nos ensinando que a paz no meio do caos não vem da ausência de problemas, mas da presença de Deus. Você está no canal Bendito e este é o penúltimo capítulo da nossa série. Depois de ficar preso por 2 anos em Cesareia, Paulo e alguns outros presos são entregues a Júlio, um centurião do respeitado regimento imperial, para ser levado a Roma. Paulo também está acompanhado de Lucas, o autor de Atos, e Aristarco, que lhe servem de apoio cristão. A viagem começa em um navio de Adramítio, uma embarcação costeira menor que passava por portos da Ásia Menor. Um detalhe notável é a amabilidade de Júlio, o centurião, que ao chegarem em Sidom, permite que Paulo visite seus amigos para ser cuidado por eles. Ao saírem dali, eles começam a enfrentar ventos contrários, e ao chegarem em Mirra, o grupo muda para um navio de Alexandria. Esse navio era um navio cargueiro gigantesco, responsável por transportar o trigo do Egito para alimentar a cidade de Roma. Por ser uma embarcação grande, era difícil de manobrar em ventos fortes. Por isso, a navegação segue extremamente lenta e difícil por causa do mau tempo, atrasando em muito o trajeto. Com muita dificuldade, o navio consegue ancorar em um lugar chamado Bons Portos. No versículo 9, Lucas nos dá uma informação climática e náutica, quando diz que o jejum já tinha passado. Esse jejum era o Yom Kippur, o dia da expiação judaico, celebrado geralmente no final de setembro ou começo de outubro. Justamente nessa época começavam as tempestades repentinas, o mar agitado e os ventos violentos. E isso explica por que Paulo faz um alerta para não prosseguir a viagem. Ele não era marinheiro profissional, mas já havia viajado muito, conhecia o mar Mediterrâneo e já tinha sobrevivido a naufrágios antes. No entanto, o centurião prefere ouvir o piloto e o dono do navio, que queriam chegar a Fenice, onde havia um porto mais confortável para passar o inverno. No entanto, o real motivo era o seguinte: esse navio transportava 276 pessoas e uma carga pesada de trigo. O trigo era um dos pilares da economia e da estabilidade do Império Romano, especialmente da cidade de Roma. Ou seja, havia muito dinheiro e prestígio político em jogo na entrega daquela carga. E embora Paulo avisasse sobre os perigos, a pressão econômica falava mais alto. Perder tempo significava perder dinheiro. Isso nos ensina que ignorar os avisos de Deus, da experiência e da prudência pode transformar uma viagem simples numa tempestade desnecessária. Pouco depois de partirem, um vento furioso chamado Euroaquilão os atinge. Esse vento era temido pelos marinheiros da época porque soprava do nordeste com tanta violência que empurrava as embarcações para longe da costa e em direção aos perigosos bancos de areia da África. Com a fúria do vento, o navio é arrastado e eles perdem o controle. Só lhes resta diminuírem as velas e deixar o navio ser levado pelo vento. Os marinheiros conseguem com muita dificuldade recolher o bote salva-vidas que era puxado atrás do navio. Em seguida, passam as cordas ao redor da embarcação para reforçar sua estrutura, uma técnica que era usada na antiguidade para evitar que o casco se quebrasse durante tempestades intensas. E para tentar sobreviver, os marinheiros jogam ao mar a carga e os equipamentos do navio. O texto diz que por muitos dias não viram nem sol nem estrelas, de modo que perderam a esperança de se salvar.
Em um navio antigo, ficar sem ver os astros do céu significava estar completamente cego no oceano. O medo tomou conta de todos, menos de um homem, Paulo. Com a tripulação e os passageiros exaustos e sem comer há muito tempo, Paulo assume o papel de líder espiritual e moral no meio do caos. Ele começa lembrando que eles deveriam ter ouvido seu conselho de não deixar Creta, mas logo mudou o tom para trazer esperança àqueles homens, afirmando categoricamente que, embora o navio fosse destruído, nenhuma vida seria perdida. Ele revela que durante a noite, um anjo de Deus a quem ele pertence e serve lhe apareceu, garantindo que ele deveria comparecer perante César, em Roma, e que por graça divina, todos os que estavam a bordo com ele seriam poupados. Essa intervenção de Paulo é significativa, porque em uma sociedade romana altamente supersticiosa, a figura de um homem que afirmava ter recebido uma mensagem direta de uma divindade tinha um peso enorme. Paulo encorajou a todos, baseando sua confiança na fidelidade da palavra de Deus, mas também deu um aviso prático e profético. O destino final não seria um porto seguro planejado, mas sim um encalhe forçado em alguma ilha, o que exigiria um último esforço de sobrevivência. Na 14ª noite à deriva, lá pela meia-noite, os marinheiros perceberam a proximidade de terra firme e, por medo de colidirem com as rochas, lançaram 4 âncoras pela popa. Mas depois, em um ato de desespero, prepararam um bote e tentaram fugir. Paulo percebeu a tentativa de fuga e alertou o centurião de que, sem a tripulação técnica a bordo, ninguém sobreviveria. Diante disso, os soldados cortaram as cordas do bote e o deixaram cair no mar. Essa decisão foi crucial, pois mostra que a habilidade técnica dos marinheiros deu lugar à direção espiritual de Paulo. Ao impedir a fuga, Paulo forçou soldados e tripulantes a abandonarem o pensamento do tipo salve-se quem puder para compartilharem o mesmo destino. Quando já estava amanhecendo, Paulo incentivou todos a comerem, após 14 dias de jejum forçado, garantindo que nenhum fio de cabelo seria perdido. Ele tomou o pão, deu graças a Deus publicamente e começou a comer, o que encorajou os outros 275 a bordo a fazerem o mesmo. Após a refeição, jogaram o restante do trigo no mar para aliviar o peso do navio e facilitar o encalhe na areia. Ao clarear o dia, os marinheiros avistaram uma baía e decidiram encalhar o navio na praia. Cortaram as âncoras, soltaram os lemes e içaram a vela da proa para aproveitar o vento. Mas o navio bateu em um banco de areia e começou a se despedaçar pela violência das ondas. Os soldados planejaram matar os presos para evitar fugas. No entanto, o centurião Júlio, querendo salvar Paulo, impediu o massacre. E assim, conforme a promessa divina, todos os 276 homens, alguns nadando, outros segurando em tábuas, chegaram salvos em terra firme. Atos 27 nos ensina lições preciosas para os nossos dias de tempestade. Nós precisamos ouvir a voz da prudência. Nem sempre o caminho mais confortável é o mais seguro. Esteja atento aos sinais e conselhos antes de partir para decisões arriscadas. Acredite, nossa presença faz diferença. Paulo foi o motivo de todos serem salvos do naufrágio. Um homem ou uma mulher de fé no lugar certo pode ser a proteção de muitos que ainda não conhecem a Deus. E lembre-se sempre que Deus cumpre o que promete, mas o caminho pode ser duro. A promessa era que eles chegariam a salvo, mas isso não excluiu um naufrágio e a perda de bens. Deus não prometeu mar calmo, mas prometeu uma chegada segura ao porto. E a frase para a nossa reflexão hoje é: às vezes é necessário perder a carga para salvar a vida. Priorize o que é eterno. A tempestade passou e todos sobreviveram ao naufrágio. E agora eu convido você a estar novamente comigo amanhã para vermos o que aconteceu depois que aqueles 276 homens pisaram em terra firme.
Acompanhe o emocionante desfecho dessa missão que mudou a história da igreja para sempre. Não perca o último capítulo da nossa série aqui no Canal Bendito, o canal de Fala Fácil, onde a teologia é para todos.